Fala pessoal, André aqui. Você está no Projeto Finacom, o seu canal de informação sobre construção e financiamento aqui no YouTube. Quem aqui não lembra de 2008, da crise dos subprimes nos Estados Unidos e também do estouro de outras bolhas imobiliárias pela Europa inteira e que levaram a uma crise que parecia não ter fim? Bolhas imobiliárias não são algo novo e que de tempos em tempos acontecem em várias localidades do mundo. E você já parou para pensar por que ocorrem essas bolhas imobiliárias no mundo inteiro? E se é possível acontecer uma bolha imobiliária como essa, não em um lugar real, mas sim em um lugar virtual, como por exemplo o metaverso? Em primeiro lugar, vamos definir precisamente o que é uma bolha imobiliária. Basicamente, é um movimento de uma alta muito brusca no preço dos imóveis em uma determinada localidade, seja por algum fator econômico, social, político, e que não tenha uma sustentação tão grande para manter esse patamar tão elevado de preços. Por exemplo, se você compra um terreno, um imóvel, em uma localidade mais afastada da sua cidade, que no momento da compra não tem nada, mas mais para frente vão sendo criados loteamentos novos, vão abrindo comércios, às vezes um shopping center, algo desse tipo, faz sim com que aquela região se valorize e aquele teu terreno ou imóvel que você comprou barato se valorize de uma forma muito grande. Isso, do exemplo que eu dei, não é uma bolha imobiliária, porque você vê claramente os motivos que levaram a essa localidade ter uma valorização tão grande. Porém, bolhas imobiliárias costumam aparecer em épocas em que a gente tem um crédito imobiliário muito farto e muito fácil. Assim, mais e mais pessoas vão adquirindo imóveis sem ter um planejamento financeiro para isso e acabam se endividando. Se mais e mais pessoas vão buscando esses imóveis, as construtoras e incorporadoras têm um teto da produção que elas conseguem atender, ou seja, vai diminuindo a oferta de imóveis disponíveis. Pela lei da oferta e demanda, lei econômica, quando você tem um item que ele está ficando escasso e as pessoas ainda continuam demandando muito, continuam procurando, o que acontece é que os preços sobem. Com isso, com os preços dos imóveis elevados, leva-se a especuladores verem potenciais ganhos nesse tipo de mercado. Ou seja, um especulador compra no momento X para vender daqui a um tempo por um preço mais alto do que o que ele havia comprado e ganhar nesse spread, nessa diferença. Como eu havia falado anteriormente, tirando a parte do aumento de procura por conta de um crédito muito mais fácil, por às vezes algo da economia ou mesmo algo político, faz com que esses imóveis subam de preço sem ter uma explicação muito razoável para isso. Então, a tendência é de que esse mercado vá subindo até que chegue um ponto em que esses especuladores, principalmente, comecem a querer ter os seus ganhos e comecem a vender as suas posições, os seus imóveis. Pela lei da oferta e demanda, novamente, se um item começa a ter muita oferta no mercado, muitas pessoas querem vender aquele item e não tem tanta procura assim para dar vazão para esse determinado item, o que acontece é que os preços vão abaixando. Por isso, o termo utilizado para esse tipo de movimento é o da chamada bolha, porque ela infla rapidamente o aumento dos preços e ela estoura em um momento em que as pessoas querem se desfazer desse determinado ativo de uma vez, ou seja, um período de baixa. E esse estouro causa diversas sequelas na economia e na sociedade. Utilizando como referência a crise do subprime, a crise de 2008 lá nos Estados Unidos, o que aconteceu após o estouro da bolha imobiliária foi que o governo necessitou injetar muita liquidez nos bancos para que eles não falissem, como alguns bancos já tinham falido, como por exemplo o Lehman Brothers. Quando eu digo injeção de liquidez, eu digo injeção de dinheiro, injeção de capital por parte do governo para os bancos, para que eles continuem as suas operações, apesar da desvalorização muito grande dos seus ativos e também de um aumento do calote por parte da população. Isso porque a gente tem que lembrar que quando estoura uma bolha e estoura uma crise, o que acontece é que muitas famílias elas vão perder os seus empregos e com isso elas não vão conseguir arcar com as suas dívidas. E geralmente o imóvel, a hipoteca imobiliária, principalmente nos Estados Unidos, é a principal dívida que um cidadão tem. Outra coisa que acontece de forma muito rápida é o corte no crédito para as pessoas físicas, para as pessoas que vão consumir, pois já tem as outras dívidas rolando e os bancos não querem se arriscar colocando mais crédito, mais dinheiro ali para ser emprestado e às vezes
as famílias não conseguirem arcar com isso. Essa confluência de pouco crédito para as pessoas até poderem consumir e também poucos empregos, o que diminui a renda média do cidadão, faz com que o país, ou às vezes até o mundo inteiro, entre numa recessão econômica. Deu para ver que as consequências de uma bolha imobiliária são difíceis de serem controladas. Agora, um ponto que vem me chamando a atenção é da possibilidade de a gente não ver a próxima grande bolha imobiliária acontecendo com coisas reais, com terrenos, imóveis, mas sim acontecendo no metaverso. Sobre o metaverso, eu expliquei um pouco melhor o funcionamento dele e as possibilidades que a gente tem com ele num vídeo só sobre isso que você pode assistir linkado aqui em cima. Resumindo, hoje o metaverso ele está movimentando muito dinheiro, na casa ali de bilhões de dólares, com relação à compra de terrenos e imóveis dentro desses espaços virtuais. Grandes empresas estão indo atrás de espaços no metaverso para comprarem e adquirirem pontos que dentro daquele local serão muito valorizados no futuro, na visão deles, para já terem esse ponto agora e poderem ir construindo as suas marcas dentro do metaverso. Tudo isso causou um aumento muito grande no preço desses terrenos e imóveis dentro desse espaço virtual. Caso esses projetos não vinguem tão rápido ou da maneira como essas empresas elas esperam, pode ser que a gente tenha uma correção muito grande também no preço desses ativos. E com isso, até alguns desses mundos virtuais, alguns desses metaversos, pode vir a fechar. É claro que algum desses mundos virtuais, algum desses metaversos, eles vão conseguir sobreviver, apesar dessa correção muito alta nos preços, e a gente vai poder ver claramente, após isso, quais são os metaversos realmente que a gente vai ter no futuro ali como os vencedores dessa grande corrida. É só a gente lembrar no começo do século XXI o que aconteceu com várias empresas.com, várias empresas que estavam começando na internet, que por uma bolha valorizaram demais e por conta também dessa correção quebraram, enquanto que outras empresas desse mesmo segmento de internet, apesar de todos os problemas, elas conseguiram continuar e hoje são parte das grandes empresas que a gente tem no mundo. A questão principal para mim é como bolhas especulativas podem acontecer com qualquer coisa. Imóveis, eles têm um certo valor agregado por conta da sua função social que exerce para as pessoas. Porém, a sua valorização não vem apenas disso. O valor em si é subjetivo e depende da maneira como cada um avalia determinado item, se ele tem valor ou não. Para alguns, terrenos, imóveis ou qualquer coisa dentro do metaverso não deveria valer nada, já que eles são virtuais apenas, não tem nada de real. Para outros, hoje eles valem muito, porque na visão deles, se isso der certo, no futuro esses ativos vão estar muito valorizados e quem começar antes vai ter muita vantagem nisso. Por isso, a definição ou a conclusão de se algo vale ou não aquele preço que está etiquetado depende única e exclusivamente de você mesmo. Nessa avaliação entra não só os aspectos racionais, os aspectos que a gente entende como importante, mas também o feeling, sentir como que vai ser o futuro daqui para frente. E você? Você acha que a gente está próximo de alguma bolha imobiliária, uma bolha especulativa, seja no mundo real, seja no mundo virtual, no metaverso? Você acha que os preços dos terrenos e imóveis que estão sendo negociados no metaverso fazem sentido? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o assunto. Se você chegou até aqui e você se interessa por esses temas, como metaverso, mercado imobiliário, considere se inscrever no nosso canal. Assim você vai estar ajudando a gente a trazer mais conteúdo para você como esse. Você acabou de assistir o Projeto Finacom. Nós temos vídeos todas as terças e sextas, todas as semanas. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!